Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês hoje para tratar aí do assunto do capítulo 12, né? Que é o pré-modernismo no Brasil, só que agora focando nos autores, né? Que foram importantes aí para essa época. E neste vídeo vamos falar de Monteiro Lobato, tá? Conhecer um pouquinho da vida e das obras desse autor, né? Que foi muito importante aí para nossa literatura, ok? Mas antes disso, vou pedir aqueles favores, né? Que o primeiro é deixar o seu like no nosso vídeo e o segundo é se inscrever no nosso canal, ok? Para o próximo slide. E temos aí o resumo, né, aí da vida desse autor. Ele foi registrado aí, né, como José Renato Monteiro Lobato. Ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, tá? Mas com o passar do tempo, né, quando ele chegou aí na adolescência, Monteiro Lobato quis alterar o nome dele. Por que ele quis alterar o nome dele? Ele tinha ganhado, né, o pai dele deixou de herança para ele, né, uma bengala que tinha as iniciais JBML, que eram as iniciais do nome do pai dele. Como ele queria utilizar essa bengala, o que ele fez? Ele alterou o nome dele de José Renato para José Bento Monteiro Lobato, tá? Em 1904, ele se formou aí em Direito, tá? Pela Faculdade de São Paulo. Mas a vocação dele, né, não estava voltada para a advocacia. Ele estava voltado ali mais para o lado das artes, que tinha aí a pintura, a fotografia e as letras, que foi onde ele, né, cresceu aí, ficou conhecido na literatura, principalmente na literatura infanto-juvenil, né, com a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem nunca assistiu lá na TV Globinho de manhã o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem é da minha época, obviamente, sabe do que eu estou falando, tá? Mas essa obra ela é conhecida até hoje, ela não passa mais na Globo, né? Mas até hoje ela é conhecida por milhares e milhares de pessoas, tá? Então, em 1914, ele escreveu aí os primeiros contos dele, artigo no jornal Estado de São Paulo, que é uma obra também que ficou muito conhecida na parte mais adulta, né, que é a Urupês. Primeiro começou como um conto, né, Urupês e Velha Praga, e depois fizeram parte aí, essas duas obras fizeram parte do livro dele, Urupês, tá? Monteiro Lobato, galera, também era muito nacionalista. Por que ele era nacionalista, professora? Ele defendia, né, que os recursos, ele defendia que os recursos nacionais, né, deveriam ser utilizados pelo Brasil. Aí ele lança aí uma campanha pela extração de petróleo, né, que era chamada aí o Petróleo é Nosso, onde ele defendia o uso do petróleo, né, dos nossos recursos no país, tá? Porque ele achava que a gente não tinha como eu posso dizer, não fazia ali, né, o uso das nossas riquezas. Então, ele criou essa campanha, chegou a bater de frente aí com o presidente da época, Getúlio Vargas, e acabou sendo até preso por causa disso, tá? Partindo aí também para outra temática, né, aí sobre Monteiro Lobato, é um ponto que a gente pode observar que nos dias de hoje seria considerado como racista, tá? Por que ele era considerado racista, professora? Seguinte, ele era defensor da eugenia. E o que era a eugenia? É a pureza racial. Ele acreditava que a miscigenação, né, que é a mistura ali de raças, era um ponto muito prejudicial aí para a formação do povo brasileiro. Para vocês terem noção, ele fazia, né, estudos mostram que ele fazia parte até de um grupo, né, uma associação aí, onde defendia, né, esse grupo pregava aí a superioridade da raça branca sobre as demais raças, tá?
E algumas obras também, como o Sítio do Capão Amarelo, tem algumas falas dele também, né, dos personagens, que demonstra também um pouco de preconceito, né, racismo ali com a tia Anastácia, né, a Emília ali falando algumas coisas, com palavras preconceituosas, mas isso aí fica à parte, né, galera? Não podemos negar que as obras desse autor foram de extrema importância para a nossa literatura brasileira, né? Como ele fez parte aí do pré-modernismo, que não chegou a ser uma escola literária em si, mas ela foi muito importante ali para a formação do modernismo. Então, a gente releva, né, pela importância que ele teve. Coloquei aqui para vocês as obras infantis dele, tá? Só que eu acredito que a mais conhecida por todos seja o Sítio do Capão Amarelo, que teve aí 23 volumes, né? E ela foi escrita aí por volta dos anos de 1900 e... Ih, só um dois aqui. 1922. Até mais ou menos 1947. Tá? Então, essa é a mais conhecida, mas temos todas essas aqui, ok? Temos também as obras adultas, tá? Porque nem só de obras de literatura infantil viveu Monteiro Lobato, temos que destacar também as obras adultas dele, tá? A mais importante é Urupês. Ué? Passou sozinho? Urupês é a obra mais importante dele, tá? Na parte de literatura adulta. Agora temos também aí as características, né, das obras desse autor. Na primeira característica que nós temos aqui, nós temos o foco narrativo simultâneo. O que seria isso? Em primeira e terceira pessoa, tá? Mas a predominância é em primeira pessoa. Vamos analisar aqui esse trecho, né, de uma obra dele. Como por sistema eu desconfiasse do italiano, prendi-o. Havia contra ele indícios fortes. Viram-no sair com a foice, a lenha, na tarde do crime. Tá? Então, ele fala em terceira pessoa e depois ele volta para a primeira pessoa, ok? Tem também a inovação. O que seria a inovação? É o costume ali, né, que ele tinha de inserir um conto no outro, tá? Temos também aí a limpidez no traçado do retrato psicológico do personagem, tá? Identificando ele como um ser animalesco no dia a dia. Mais um trechinho aqui para a gente analisar essa qualidade, essa característica, desculpa. Mudam-se os cenários, variam os autores, mas a substância persiste. O amor sob a única face impressionante, a que culmina numa posse violenta de fauno incêndido, de luxúria e morte, o estertor da vida em transe. O quinto ato, o epílogo fisiológico. Reparem como ele fala aqui da parte psicológica do personagem, fala do amor, né, da luxúria, fala de tudo, tá? Temos também cenas impressionistas. Mais um trechinho. E como caía a tarde, a mantiqueira já era uma pincelada opaca de indígio, a barrar a imprimadura evanescente do azul. Vimos em certos trechos o original do Ângelus. Acrescenta-se aí sobre esse trecho, né, que o autor mescla as sensações visuais e auditivas, lembrando ainda uma temática, o quê? Simbolista, que nós já estudamos também, tá? Temos também a presença do trágico em vários contos. Temos mais um trecho aí,
acompanharam-no morto, de crânio rachado, a escorrer a couve-flor dos miolos perto da árvore fatal. Tá? Então, nessa passagem aí também, pela descrição do morto, há aspectos o quê? Naturalistas, né? Que também já estudamos lá nos capítulos anteriores. Lembra que tem aquela parte lá que nós falamos do cortiço, que lá era bem natural, a fala, né, era bem grotesca. Então, em alguns contos ele utiliza esse tipo de passagem naturalista, ok? Galera, acabamos por aqui. Foi só uma breve, né, um breve resumo aí sobre esse autor para vocês entenderem melhor como que foi, né, a vida desse autor, as características das obras e tudo mais. Tem um vídeo que eu vou deixar para vocês, tá? É um vídeo até que foi uma reportagem que foi feita, se não me engano, no centenário de Monteiro Lobato. E conta muita coisa bem mais a fundo da vida dele, tá? Caso vocês se interessem, assistam que vale muito a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de curtir o vídeo, tá? Deixar aquele likezinho, se inscrever no canal e quem quiser, fique à vontade para seguir a gente lá nas redes sociais, querido.porte, ok? Lá sempre tem dicas de português, literatura, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.